Fala, povo! Meu nome é Marcelo Cunha e eu vou falar um pouco sobre o deck que eu utilizei no torneio nacional de Dragon Ball Super Card Game. Eu usei o líder Gohan, né, da BT14, que é o Son Gohan, e do outro lado é o Son Gohan The Power of Dirty. Vou falar o que ele faz dos dois lados. Ele tem uma skill que chama Warrior of Universe 7, que ela é uma skill antiga já, né? E ela faz o seguinte: eu posso descer qualquer Battle Card Universo 7 sem pagar o custo específico, né? Então, só que o meu deck ele é mono red. Beleza, então o alto, uma vez por turno, quando eu combo com o Universo 7, eu compro uma carta. Então isso eu posso fazer tanto no meu turno quanto no turno do adversário. Então esse deck, ele é o líder, né, na verdade, é um líder que compra muito. O Awaken, se eu tiver 4 de vida ou menos, que é padrão, né? Ou se eu tiver um Unisson vermelho de custo específico 2 em campo, eu posso comprar uma carta, desvirar uma energia para modo ativo e tomar dano até ficar com 5 de vida. Eu virando para o outro lado, ele continua com a mesma skill, né, do Warrior of Universe 7, o mesmo alto, que quando eu combo com uma Universo 7, eu compro uma carta. Aí ele tem mais dois altos. Uma vez por turno, né, ele tem um Spirit Boost, que quando eu uso uma Red Skillers na combo área, né, eu tiro um marcador do Unisson e a Skillers ganha mais 6.000 de combo na batalha. Então ela fica com 11.000. Né? Então, combo com ela, fica 11.000 e eu compro uma carta. E o outro alto é que quando um Unisson meu de custo específico 2, né, um Unisson vermelho de custo específico 2, deixa a área do Unisson e é colocado na drop área, eu escolho uma Red Skillers de custo 2 na minha drop área e jogo. Beleza, então esse é o líder. Falar um pouquinho sobre as Battle Cards e as mecânicas. A primeira e a mais importante é o Gohan Ultimate Essence, que ele faz o seguinte: quando ele é jogado, eu olho as 5 cartas do topo e eu posso pegar para minha mão um Universo 7 vermelho de custo 4 ou menos, ou um Unisson vermelho de custo específico 2 e adiciono na minha mão, então embaralho meu deck. O outro alto dele é o limite 1, então não importa quantas cartas dessa eu tiver. Então, por exemplo, se eu tiver 2 no campo, só vai contar o efeito para uma. Quando eu combo com uma Skillers, uma Mono Red Skillers, eu compro uma carta. Então o combo básico estou com o líder lá, né? Beleza, primeiro turno, desci ela. Se eu combar com uma Skillers, eu vou comprar uma carta pelo efeito do líder, mais uma carta por efeito dele. Então eu faço isso uma vez no meu turno, uma vez no turno do oponente. Então é uma ótima jogada. Eu uso 4 cópias dessa carta. Ok. As Skillers, eu uso 7 Skillers. Eu uso 4 do Goku, pai do Gohan, e 3 do Piccolo, pai do Gohan. Beleza. Então basicamente ele comba, né? Eu uso ele para combar e quando meu Unisson sai da Unisson Area, eu pego ela da drop e jogo em campo. Então é um possível atacante, né, de 20.000. Então também é interessante. Outra mecânica que até hoje eu não usei ela, a não ser para combar, né? Quando eu tenho na minha combo área uma Skillers e mais ou essa Android 18 ou Android 17, eu compro uma carta. E elas têm outros efeitos. Ela tem um barrier e o alto. Se meu líder for Mono Red, Universo 7, que e aí se eu tiver, né, essa aqui é uma Red Skillers mais ela, eu compro uma carta. E o outro, Activate Battle, uma vez por turno, até um Red ou Universo 7 Battle Card da minha combo área ganha mais 5.000 pela batalha. Então se ela estivesse em campo e eu combasse aqui, ela ganha mais 5.000, né? Então seria como se fosse um super combo. Se eu ainda usar o Spirit Boost, ganharia mais 6.000. Então seria 16.000 no combo, o que é bem interessante, mas eu nunca usei, não usei nem nos treinos, nem no campeonato.
Então eu uso 2 cópias dela. Uso 3 cópias do Android 17 Universe 7 Challenger. Ele tem barrier e blocker. O mesmo alto, né? Só que aqui eles inverteram, né? O alto aqui é embaixo. Se meu líder for mono-red, Universe 7, e se eu tiver só essa carta e mais um Skillers, eu compro uma carta, né? Se eu tiver na combo área. O outro efeito alto é, uma vez por turno, quando eu ativo o blocker, eu escolho até um Battle Card do oponente, dou menos 15 mil pro turno. Então, se eu descer em campo, é interessante também. Falar sobre o Unison, eu uso 2 diferentes. Eu uso o Unison do deck mesmo, que é um Freeza, Unlikely Savior. O alto, uma vez por turno. Se for o meu turno, quando eu removo um marcador Quando eu removo o marcador dessa carta, né, usando o Spirit Boost, eu escolho até um Battle Card do oponente ou Unison e dou menos 10 mil pro turno. Então, muito importante, usei bastante. Usei em várias partidas, salva muito. O mais um dele, eu posso colocar até uma Red Skillers Battle Card da minha drop area no fundo do meu deck. Então, como eu uso muito as Skillers para poder combar, eu acabo pegando elas de volta da drop e colocando no fundo do baralho. O outro é um alto que, quando o meu oponente ataca, então não é uma escolha, né? Eu não posso... nos treinos eu estava até jogando errado, depois no campeonato eu usei a regra certa. Então, por exemplo, o meu oponente atacou. Foi o primeiro ataque, né? Independente de em quem que atacou. Eu vou atacar o seu Unison. Ok, eu pego uma Battle Card, uma Skillers da minha drop area e combo. Né? Então aí eu compro pelo efeito do meu líder, uma vez por turno, né? Se eu tiver o Gohan, então eu compro 2 também, né? Então ok. Então é um alto. Atacou, eu faço esse efeito. Beleza, é um batedor também de 15 mil. Ele sobe o marcador legal, né? Sobe um marcador também, então interessante. Outro Unison que eu uso é o Kaba do Starter Deck do Vegeta. Ele tem um limite que, se ele sai da minha Unison Area, eu escolho um líder, até um líder meu, e mono-red, né? E ele ganha mais 5 mil pro turno. Então é como se fosse uma Senzu Bean quando ele sai de campo. O mais um dele, eu escolho até uma Battle Card do oponente, ou Unison Card, e dou menos 10 mil pro turno. Ele tem um outro alto aqui que é menos 6. Se a vida do meu oponente for 3 ou mais, quando o meu mono-red líder Saiyan, no caso, é atacado, eu dou um dano no meu oponente. Então eu uso 2 cópias dele. Fala um pouquinho das cartas que dependem do Unison. Eu uso 3 cópias do Yantia, Merciless Barrage. Ele é um counterplay, né? Então, se eu tiver um Unison em campo com 2 marcadores ou mais, eu escolho 2 Battle Cards do oponente, dou menos 15 mil e então jogo essa carta. Eu não posso escolher carta que tem barreira, né? Mas eu posso escolher até 2. Então, no caso, eu posso escolher 0 ou 1 também e jogo em campo. Então, ela é um counterplay que possivelmente ela tira 2 ataques do oponente e me dá um atacante no futuro. Ela não é Universe 7, então se eu combar com ela da Battle Area, é só um combo normal, não acontece nada. Uso 2 cópias do Freeza, Fairweather Find. Ele é um Double Strike, um batedor Double Strike de 20 mil, ele tem único, então ele tem um alto. Se meu líder for vermelho e eu tiver um Unison Card de curto específico 2 em campo, no fim da batalha, que essa carta é usada em combo, eu pago 2 de energia e ela é jogada em campo. Ela tem um alto que uma vez por turno, quando meu oponente ativa uma counter skill, eu escolho até uma Battle Card do meu oponente ignorando barreira e dou menos 30 mil. Então ela é uma carta que serve tanto para atacar quanto para defender. Carta muito boa. Eu uso 2 cópias do Surprise Attack Son Gohan. E ela é o seguinte, por 1 de energia, se eu tiver 2 Battle Cards, 2 cartas vermelhas no combo, deixa eu ver se é vermelha,
Mono Red, Battle Card na Combo Era. Eu jogo essa carta da minha mão, então eu escolho até uma Battle Card do oponente e tiro 10 mil pro turno. Então ela é uma Battle Card que entra muito fácil, porque como esse deck eu combo muito, eu ter duas cartas na combo área às vezes acontece no primeiro turno. Então se eu não tiver o Gohan de custo 1, eu acabo descendo ele também, se ele tiver na mão. Eu uso mais duas cartas do Starter, deck do Vegeta, que é o Son Goku Spirit Boost Warrior. Ele tem Deflect, Double Strike e Dual Attack. Ele tem um permanente que se essa carta estiver em Rest Mode e eu tiver um Unison de custo específico 2 em campo, essa carta e o meu líder ganham mais 1000 de poder. Então o oponente vai ter que combar com uma carta a mais para não tomar dano de nenhum dos dois, né? Ele até que vai ter que combar mais. Né? E ele tem um alto que é um limite 1. Eu dou um Spirit Boost no meu Unison, então eu tiro o marcador. Se essa carta for colocada na minha drop área, da minha battle área, por uma oponente skill ou KO, eu jogo essa carta na minha drop área. Então ela é uma carta mais difícil de ser removida e ela é uma carta que eu utilizo mais late game mesmo, né? Então se o jogo estiver mais arrastado, ele é um possível finalizador. 2 ataques de 20 mil. Double Strike é bastante coisa. Eu uso duas cópias do Son Goku Divine Presence. Uma carta que eu uso em todos os jogos. Ela é uma carta excelente. Ela tem Deflect e Dual Attack. Ela tem uma permanente que no meu turno essa carta não pode ser removida por skills, né? Então, por exemplo, se eu estiver jogando contra um baralho verde que tem o Freeza Carismático, que ele primeiro entra em campo e depois faz o efeito, então ele não afeta cartas que tem Deflect, ele não pode ser morto. Então é uma carta muito boa. Ele tem um alto que uma vez por turno, quando essa carta ataca, eu adiciono até um Skillless Battle Card, né? Uma Head Skillless do meu deck para minha mão, então ela ganha mais 5 mil. E ela entra em campo por 2 de energia da seguinte forma. Ela tem um Activate Battle. Se eu tiver 3 ou mais de energia e eu tiver 2 Mono Heads Battle Cards na minha combo area, eu jogo essa carta da minha mão. Então eu escolho até uma Mono Head, uma carta Mono Head, e dou mais 5 mil pro turno. Então geralmente eu jogo ela e ela ganha mais 5 mil, então é um Dual Ataque 25 mil. Quando ela ataca, eu pego uma Skillless do meu deck e ela ganha mais 5 mil. Então ela fica com 30 mil Dual Ataque. Então eu uso duas. Carta muito boa. Eu uso 2 tipos de Super Combo diferentes. Eu uso Backbone of Universe 7 Son Goku, porque ele é um Super Combo que eu posso usar quando o meu líder tem 5 de vida. Então assim que eu desperto eu já posso usar. E ela é buscável no deck. Então aquele Son Gohan de custo 1, né, quando eu olho as 5 cartas do topo, se tiver ela nessas 5 cartas, eu posso pegar ela para minha mão. Então eu uso ela e uso o Raditz Saiyan Youth, que é um super combo que se meu líder for vermelho e eu tiver 4 de vida ou menos e todas as minhas energias forem vermelhas, quando essa carta é usada num combo, ela ganha mais 10 mil, né, do poder de batalha. Então eu posso escolher uma carta da minha mão e colocar no fundo do meu deck. Se eu fizer isso, eu compro 2 cartas. Então ela é muito boa para usar mais em fim de jogo, né? Então às vezes eu tô lá tentando finalizar o oponente ou tentando me defender, eu tô às vezes com Unison na mão, eu tô com defesa na mão, eu volto elas pro deck e compro 2 cartas. É muito interessante. Eu uso uma cópia do Broly, Crown of Retribution, e ela tem um alto que se meu líder for vermelho, quando eu jogo essa carta da minha mão, se meu oponente tiver 2 ou mais energias em modo ativo, eu olho a mão do meu oponente, pego uma Battle Card de 20 mil ou menos e coloco na Drop Area. Então se o oponente tem 2 cartas, tem 2 energias ativas, se for vermelho possivelmente vai ter um topo, se for verde provavelmente vai ter o Topo Bu, né? Se for preto provavelmente vai ter a Ocean. Então, além de você olhar a mão do oponente, você ainda descarta uma carta. Então, se você não descartar uma dessas cartas que são usadas para parar o meu turno,
eu acabo jogando uma Battle Card boa fora, né? Então no torneio eu usei ela, eu acho que em 4 partidas ou mais, e joguei fora algumas dessas defesas, e contra um oponente que jogou de azul, que era um deck de controle do Soul Striker, eu joguei o Bojack, que quando ele entra em campo ele volta uma pro fundo do deck, é um dual ataque, então foi muito bom também. Eu uso um Champa, que dá Double Strike, basicamente todos os decks usam uma dessa carta. Então na fase de combo eu pago 1 de energia, desço ela e dou Double Strike para carta atacante. Carta muito boa e padrão. Uso uma We Are Universe 7. Ela tem... Quando eu pago 1 de energia, desço ela no campo e escolho um dos dois. Ou eu posso escolher até um Universe 7 card da minha drop area e coloco na minha mão. Ou eu escolho do deck, eu não preciso olhar uma quantidade certa de cartas, então eu olho o deck inteiro. E pego de custo ou menos, né? Pego um card de custo ou menos do meu deck e adiciono na minha mão. Então eu shuffle your deck. Então ou eu pego o Freeza, quando eu preciso, ou eu acabo pegando o Son Goku Divine Presence. Então, como eu uso só 2 cópias, se o oponente remove ela e vai para drop, eu acabo buscando ela da drop. Ou se eu não tenho ela na mão, que acho que aconteceu 1 ou 2 vezes no torneio, eu pego ela do deck. Caso no primeiro turno não tenha o Gohan de custo 1, eu acabo buscando ele também. Às vezes, final de jogo, se eu tiver com a mão toda boa, eu também posso pegar um Super Combo. Então é uma carta bem versátil. Agora, as cartas que eu uso mais para defesa. Eu uso 2 topos. Ele é um counter-ataque. Eu escolho uma carta da minha mão e descarto. Então pago 2 de energia. Então jogo essa carta. Ela tem um permanente que, se for no turno do meu oponente, eu reduzo o custo dessa carta da minha mão em 2. Então eu pago 2 em vez de 4. Ela entra em campo. Se for no turno do meu oponente, quando essa carta é jogada, pela duração do turno, se meu oponente for atacar, ele não pode atacar a menos que ele descarte 2 cartas da mão cada vez. Ele tem que jogar 2 cartas para drop. Então eu uso 2, ela é uma carta defensiva no meu turno e um batedor futuro, né? Dependendo se o bicho apertar, eu acabo combando com ela. Uso 2 Testing of the Opposition. Ele é um counter-ataque, se meu líder for Mono Red, eu nego o ataque, então jogo um token no campo. Eu jogo o Marcelo Token, que o Champs fez pra mim. Então ele é um blocker de 5.000 e também é usado em combo. Então eu uso 2 dessa carta. Então não preciso pagar energia, né? Eu uso ela quando eu tenho 5 de vida ou menos. Defesa muito boa. Uso 2 King Vegeta Opposing Presence. Ela é um counter-ataque, mas ela não nega o ataque. Se meu líder for Mono Red, Seiya, eu posso escolher a carta atacante, ignorando barreira, e dou menos 10.000 para ela no turno. E meu oponente não pode atacar, a menos que ele dê menos 5.000 para a carta atacante cada vez. E eu não posso ativar mais cartas dessa no turno. Né? Ela tem um permanente que, se eu tiver 3 de vida ou menos, eu posso ativar o counter skill dela da minha mão sem pagar o custo de energia. Eu escolho uma outra carta da minha mão e descarto. Então essa é uma carta muito boa e que na semana do campeonato eu mandei para a Bandai perguntando, porque a gente ficou na dúvida se cartas com barreira, se elas são afetadas. A Bandai disse que sim, porque você não tem que escolher a carta, ela é um efeito alto. Então o meu oponente vai atacar, então se ele, por exemplo, desse uma carta dual ataque, triplo ataque, é menos 5.000 cada vez do ataque. Então, carta muito boa que me salvou algumas vezes. Uso 2 cópias da Violent Race. Ela também é um counter-ataque. Se meu líder for vermelho,
eu nego o ataque. Então eu posso escolher uma carta da minha mão e descartar. Se eu fizer isso, eu escolho um. O meu oponente não pode atacar com Battle Cards de custo 20.000 ou mais pelo turno. Ou o meu oponente não pode atacar com Unison de custo 20.000 ou mais pelo turno. Outra dúvida que tem, essa tem até mesmo no site da Bandai, por exemplo, se o meu oponente me ataca com um Battle Card de 20.000, eu uso essa aqui e ele vai para 15.000, ele é um dual ataque, supondo. Ele vai para 15.000, ele vai poder atacar se eu usar essa aqui? Não vai, porque o custo original é 20.000. Então é uma carta muito boa para vários oponentes também. As duas últimas cartas do deck, eu uso Secret Identity Masked Saiyan, que ele é um Overwhelm de custo 6, né? Então eu tenho que ter 6 cartas na drop, jogo todas para Warp. Quando essa carta é jogada usando Overwhelm, eu escolho qualquer quantidade de Battle Cards do meu oponente que seja um custo total até 6 ou menos e jogo para Warp. Então, se meu oponente enche o campo de carta de custo 1, eu limpo o campo dele e é um batedor de 25.000. Carta muito boa. E uso também o Super Saiyan 3 Son Goku Man on a Mission, que ele é um Overwhelm de custo 6 também, tem crítico e Double Strike. Então, é muito bom usar quando o oponente tem 3 de vida, por exemplo. Ou ele gasta muito recurso da mão, ou ele acaba ficando com 1 de vida sem 2 cartas na mão. Então esse é o deck que eu uso do líder Son Gohan. E é isso aí. Valeu, até a próxima!